Inside Sales. Inside Sales. Inside Sales.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Jade, eu sou gerente de vendas aqui na Rock Content e a gente vai conversar um pouquinho sobre dicas de Inside Sales. E para começar a falar um pouquinho sobre Inside Sales, a gente tem que começar a entender como que funciona a mente do consumidor nos dias de hoje. Se a gente fizer uma análise sobre o comportamento de compra, a gente percebe que esse comportamento mudou muito ao longo do tempo. Por exemplo, se você ia numa loja para comprar um telefone, aqueles telefones Oi da Xuxa, bem antigos, aqueles rosinhas, você chegava lá e o vendedor, ele sabia infinito vezes mais que você a informação. Ele te educava sobre o produto. Você só chegava lá e queria saber sobre o produto em si. Não tinha quase nenhuma informação. Agora, as coisas mudaram bastante. E você precisa, o consumidor ele já chega muito mais com a informação do que o próprio vendedor em si. Então, esse comportamento de compra, ele mudou bastante. E a venda, ela precisa ser muito mais consultiva nos dias de hoje. O que eu quero dizer com venda consultiva? Pensa numa relação entre médico e paciente. Guarda isso, porque a gente vai falar sobre isso mais para frente. Se alguém tiver alguma pergunta, vocês podem digitar que eu vou responder ao longo da apresentação, beleza? Então, beleza. Voltamos nesse assunto de que a venda é uma venda consultiva e a gente está na relação de médico e paciente. Quando você chega no médico, o médico não te faz uma série de perguntas sobre, por exemplo, o que você está sentindo, qual é o seu grau de temperatura, quais são os seus sintomas nos últimos dias? Pois é, ele está tentando entender os sintomas da sua dor, do seu problema, da sua doença. É a mesma coisa que o vendedor vai fazer na venda consultiva. Ele vai entender os principais sintomas, os principais dores daquela cliente, daquela empresa. Depois disso, ele vai dar uma prescrição, certo? Ele te dá uma receita. Mesma coisa do vendedor. O vendedor vai dar uma prescrição do que vai resolver o problema daquele cliente. Mas vamos dar 2 passos para trás aí. Aí está lidando com uma variável que é muito importante, que são os que a gente chama hoje de millennials. O que isso tem a ver com vendas e vendas consultivas? O comportamento de consumo dos millennials, ele é muito ligado a propósito. O que eu quero dizer com isso? As pessoas compram hoje porque elas querem entender o porquê você faz aquilo, o porquê que elas precisam daquilo. Você tem que entender o porquê das coisas. É aquela metodologia do Simon Sinek, que é o famoso Golden Circle. Você tem que entender primeiro o porquê das coisas, para depois entender o como e o quê. Porque você entendendo o porquê, por que aquela pessoa quer comprar especificamente, tanto faz o como, tanto faz o que você vai oferecer para ela, qual que é a sua solução. Você entendendo o porquê que ela precisa de você, esse é o caminho mais certo. Então, mudou muito. O foco agora deixou de ser totalmente o produto e passa a ser muito mais a solução que a gente entrega. E também deixa totalmente de ser do produto e deixa de ser no cliente, né? A gente está lendo aí muitos materiais sobre Customer Centricity, que é o consumidor no centro de tudo. Então, a maior parte das startups, a Rock Content faz isso, elas têm criado todas as suas estratégias, tanto de marketing quanto de vendas, com foco no cliente, pensando o que seria bom para aquele cliente, o que seria bom para resolver aquele problema daquele cliente. Como é que funciona aqui na Rock Content, tá? Vocês podem me perguntar sobre vendas e vocês podem me perguntar sobre Rock Content também. Eu estou aqui para responder qualquer coisa. Mas a Rock Content, a gente divide o nosso time todo em segmentação. A gente chama de small business, que são empresas de 1 a 100 funcionários. A gente divide em lead marketing, que são empresas de 100 a 1.000 funcionários. A gente divide em agências, que são praticamente só agências digitais que indicam clientes para a gente tem uma captação por cliente de agências. E a gente tem uma equipe também de educação, que é mais ligada à escola de ensino superior e tudo mais. Por que a gente faz isso? É porque eu preciso de especialistas em cada um desses segmentos. É muito importante que você saiba conversar com o seu público, com o seu cliente. E o seu cliente ele não se comporta da mesma forma. Um cliente de pequenas empresas, de 25 funcionários, por exemplo, ele não se comporta da mesma forma que um enterprise, que uma grande empresa, por exemplo. A forma como você comunica muito diferente. Por exemplo, vou falar com o dono de uma empresa de 25 funcionários, eu posso usar mais gírias, eu posso ser um pouco mais informal, eu não preciso mostrar tantos dados às vezes. Mas eu estou falando com uma empresa enterprise, eu tenho que ter mais cuidado, eu tenho que mapear o processo de decisão. E baseado nisso, toda a minha equipe ela tem que ser especialista naquilo. Então, eu tenho uma equipe
específica para atender pequenas empresas, eu tenho uma equipe específica para atender médias empresas, grandes empresas, parcerias e educação. É muito importante que vocês consigam personalizar o atendimento, porque assim o cliente ele vai conseguir ver muito mais valor, e não só isso, as características do seu vendedor, eles têm que ser muito parecidas com as filas também. Uma pessoa mais ativa, mais alta energia, ela tem que ligar, por exemplo, para pequenas empresas. Por quê? Porque o volume é muito maior. O ticket médio é baixo, mas o volume é alto. Então, como que você coloca uma pessoa que não tem tanta energia nessa fila? Não faz tanto sentido assim, concordam? Ao mesmo tempo, se você coloca no Enterprise, você não coloca uma pessoa de super energia que não consegue ficar parada, que precisa fazer volume. Por quê? Porque você precisa ser muito estratégico. Então, até na contratação dos nossos vendedores, a gente analisa esse perfil de empresas aí. E quando a gente vai fazer qualquer venda, claro que o primeiro passo é a gente entender o problema do cliente, mas é muito importante a gente entender que as pessoas hoje elas compram por 3 coisas e simplesmente são essas 3 coisas. Elas querem, opção 1, otimizar tempo delas. Opção 2, eles querem reduzir o custo ou eles querem aumentar a produtividade ou vender mais. É uma dessas 3 coisas. É lógico que você fala assim, Jade, mas esse cliente meu quer gerar mais lead. Tá, mas para que ele quer gerar mais lead? É para vender mais, certo? Então, no final das contas, é uma dessas 3 coisas. E cabe ao consultor entender qual dessas 3 ele consegue resolver com a sua solução. No processo da ROC, a gente divide tudo em 3 etapas, tá? A etapa de conexão, a etapa de diagnóstico e a etapa da proposta em si. Aqui na ROC, é muito importante também a gente entender que a gente faz 2 tipos de... A gente tem 2 tipos de canal de aquisição. A gente tem o inbound marketing e a gente tem o outbound marketing. O inbound marketing é quando o cliente ele chega até a gente, ele interage com algum material, através do marketing de conteúdo, né, que a ROC faz marketing de conteúdo. Então, a gente gera muitas leads, muitas MQLs, que são aquelas pessoas que pedem para conversar com a gente, e tudo isso chega para a gente. A gente não tem que ir atrás de ninguém, simplesmente eu abro o meu CRM e está lá no meu HubSpot, que a gente usa o HubSpot aqui na ROC, uma série de contatos, onde a gente consegue ter informações sobre o que aquela pessoa baixou, qual horário que ela baixou, se ela tem algum desafio. Então, tudo isso é informação para fazer uma call muito mais assertiva. No outbound é um pouco mais complexo. A gente tem que entender, tá, qual que é aqui as empresas que eu quero em educação, as faculdades, vamos mapear isso. Vamos nós ligarmos e falar assim, oi, aqui é Rock Content, deixa eu falar com você. O inbound é diferente. O povo fala, oi, deixa eu falar com você, Rock Content. Então, a gente tem essas 2 vias aí, mas em sua grande maioria, a Rock Content, ela recebe mais clientes via inbound marketing. Beleza. A gente recebeu esse cliente por inbound marketing. Aqui a gente possui uma equipe de pré-vendas, que a gente chama de IQ, que é o Inbound Qualifier. É como se fosse um SDR ou BDR. É aquela pessoa que simplesmente faz a primeira conexão e qualifica aquela lead, aquele contato para a gente, e vê se ele faz sentido, e vê se aquela empresa, a ROC consegue ajudar ela ou não. Então, o meu IQ, o meu Inbound Qualifier, ele é responsável pelo primeiro processo de vendas, que a gente chama de conexão. O que ele faz nisso? Ele simplesmente abre o HubSpot, que é o nosso CRM, e lá ele vai ter uma série de informações, igual eu disse. Por exemplo, site do cara, número de funcionários, o nome dele, qual material ele baixou. Jade, mas por que é importante eu saber qual material ele baixou, por exemplo? Simples. Vamos supor que um cliente seu baixa um material sobre gerador de personas.
Bom, pessoal, eu vou dar dois passos para trás aqui para a gente retomar, para a gente pegar o raciocínio de novo, tá? Eu estava falando um pouquinho sobre segmentação e especialização e como que a gente trabalha isso aqui na ROC. Igual eu disse, a gente possui diferentes filas e diferentes perfis de atendimento. Por quê? O comportamento de uma empresa pequena, ela não é igual ao comportamento de uma empresa de mid, que são as médias empresas, e ele é muito diferente de uma enterprise ou de agências. Então, até as nossas contratações dos nossos vendedores, elas são diferentes. Uma pessoa com alta energia, com alta vontade de fazer volume, a gente segmenta ela dentro da pequena empresa, por exemplo, porque ela vai ligar muito. Uma pessoa que é mais estratégica, mais analista, a gente vai colocar ela na enterprise. Por quê? Porque ela vai ser mais estratégica, ela vai entender mais, ela vai mapear melhor todas as opções. Então, até para contratar vendedor, aqui na ROC a gente segmenta. Então, uma dica que eu daria aí para vocês que estão construindo o seu Inside Sales agora, ou construindo algum processo, se possível, obviamente, se possível for, se segmentarem aí internamente. Fechado? Então, agora vamos começar a falar de vendas, né? Aqui, a gente percebeu ao longo de toda a nossa história de vendas que as pessoas hoje compram por 3 motivos básicos, tá? Elas querem ou otimizar tempo, ou reduzir custo, ou aumentar a produtividade delas, ponto. Aumentar produtividade, eu falo em dinheiro mesmo, em ganhar mais. Jade, mas se alguém me chega e fala assim, eu quero gerar mais lead, eu quero gerar mais contato, por exemplo, o que eu faço? Isso é um objetivo, não é? Na verdade, sim, mas você tem que falar assim, tá, mas por que você quer gerar mais lead, fulano? Porque eu preciso vender mais. Tudo no frigir dos ovos passa por essas 3 variáveis. Basta vocês entenderem qual das 3 é o problema ou qual das 3 o cliente quer atingir. Então, como é que funciona o processo comercial aqui da ROC? Tá? Ele funciona em 3 etapas. A primeira etapa a gente chama de conexão. E essa primeira etapa é feita pelo nosso time de pré-vendas, que a gente chama aqui de IQ, Inbound Qualifier, ou OQ, Outbound Qualifier. É o famoso SDR ou BDR, que a maior parte das startups que fazem Inside Sales tem. Só que aqui a gente chama disso porque a gente divide mesmo entre o canal Inbound e o canal Outbound. Quem faz Inbound só lida com pessoas que vêm através do próprio Inbound Marketing, obviamente. Como assim? São pessoas que já conhecem o Rock Content, que entram no nosso blog, que baixam um material, um e-book, que pedem para falar com a gente. Ou seja, a pessoa vem até a gente, como se fosse um imãzinho, a gente vem puxando as pessoas assim. O outbound é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque a gente tem que ir até as pessoas, a gente tem que mapear quais empresas a gente quer acertar, como se fosse um tiro ao alvo mesmo. A gente tem que entender, eu quero essa empresa, então deixa eu estudar tudo que eu sei sobre ela e ligar para ela e falar assim, oi, eu sou Jade da Rock Content. No inbound, a pessoa fala, oi, meu nome é fulano, eu quero falar com a Rock Content. Então é muito diferente. Mas a gente possui pré-vendas para essas 2 áreas, tanto inbound quanto outbound. E como que a gente faz para meio que controlar isso tudo? A gente tem um sistema, um CRM, que é o HubSpot. Existem vários CRMs, mas a gente usa o HubSpot. E nesse HubSpot, o meu IQ, ele consegue entender todas as interações que aquela lead ou com aquela MQL, ela tem ou já teve com a Rock Content. Por exemplo, eu consigo saber o site que aquela pessoa ela trabalha, eu consigo saber o número de funcionários, eu consigo entender o material que ela baixou. Mas por que é importante entender o material que ela baixou? Vamos lá. Se você entra no CRM e o seu pré-vendas está lá e ele lê que a pessoa baixou um negócio sobre gerador de personas, por exemplo. Tá, vamos pensar aqui. Qual que é o problema que uma pessoa pode ter para baixar um material sobre gerador de personas? Porque ninguém simplesmente entra na internet e busca sobre gerador de personas. Alguma coisa motivou ela a fazer isso, concordam? Ela teve alguma dor, algum problema. E ela buscou esse material para solucionar essa dor, esse problema. Então, cabe ao meu pré-vendas entender qual que é a dor que essa pessoa está sentindo para ela baixar esse material. Muito possivelmente, se ela está baixando material sobre gerador de personas, ela vai estar com dificuldade de mapear o público-alvo dela, ou ela está fazendo campanha para o público errado, e ela quer entender melhor como que ela vai fazer uma persona para ser mais assertivo. E aí o meu IQ, ele entra em contato e tenta entender, cara,
Me conta um pouco mais. Qual que é o seu interesse em baixar esse material de personas? É para usar aí dentro da sua empresa, não é? E aí, a partir disso, ele vai tentando entender a principal dor daquela lead, daquela MQL ou daquele prospect, o que seja. Através do material, a gente puxa a dor da pessoa. E se a pessoa quer resolver esse problema, aí beleza. Aí a gente marca uma conversa com o nosso representante, que é o que a gente chama de diagnóstico. Se a pessoa não tem urgência de resolver, a gente continua ela no fluxo de nutrição e às vezes depois ela vai estar pronta. Mas conexão, os principais objetivos são: 1, dor, pega a dor do seu cliente. 2, ele quer resolver essa dor agora? Se sim, done. A gente acabou a primeira etapa de conexão. Beleza, e agora? Conectei, estou com uma lead boa, o que eu vou fazer com ela? Aí a segunda etapa que a gente chama aqui de diagnóstico, de BA, que é o que a gente chama aqui. E nessa etapa é onde a gente vai entender tudo da empresa, visão 360 dela, tudo. Por exemplo, se eu fosse falar para vocês que eu queria viajar para fora e vocês fossem uma agência de turismo, por exemplo, vocês iam fazer uma série de perguntas, por exemplo, para onde você quer ir? Quanto você tem de dinheiro? Você vai com quem? Com quantas pessoas? Né? Viagens e negócios? Como é que funciona? Mas antes disso tudo, antes de a gente entender o contexto, a gente tem que entender o que a empresa faz agora, o contexto atual. Então, a primeira coisa que a gente vai entender no diagnóstico, a gente vai falar com a pessoa, falar assim, olha, cara, eu estou aqui para entender o seu cenário, para fazer uma visão 360 do seu negócio, e para isso eu vou te pedir a permissão de fazer algumas perguntas. Por que a gente faz isso? Por que a gente pede permissão? Por que a gente vai fazer uma série de 1000 perguntas? Como que você vai entender o negócio do cara se você não faz perguntas sobre o negócio dele? Não faz sentido. Então a gente pede permissão para fazer perguntas e aí começa a entender o negócio dele. O que ele faz? Tudo da empresa. Como é que funciona a área de marketing, se ele tem? Como é que funciona a área de vendas, se ele tem? Financeiro, jurídico, compras. Toda a estrutura daquela empresa. Como que ela é, como ela funciona. Depois a gente tem que entender para quem ela vende, porque é muito importante entender a persona, né? Ainda mais para a nossa solução, que é conteúdo. E como ela vende. Como ela vende, a gente vai começar a entender todos os canais de captação que aquela empresa tem. Então, beleza, entendi tudo isso. Concordo comigo que eu entendi o hoje da empresa? Ok. Então, eu estou aqui com o hoje da empresa. A gente passa para como que essa empresa quer chegar, até onde ela quer chegar, o principal objetivo dela, que a gente chama de goal. Essa metodologia que eu estou ensinando para vocês é a das sopas de letrinhas. É uma metodologia do HubSpot, que, inclusive, se vocês quiserem fazer o curso, depois eu mando o link, ou o pessoal manda o link, é um curso muito bom, que fala sobre essa metodologia um pouco mais aprofundada. Então, beleza. Eu entendi o que eu tenho hoje. Eu tenho que entender onde que eu quero chegar, meu objetivo. Hoje eu tenho 100 mil reais de caixa e o meu objetivo é chegar a 200 mil. Opa, beleza, eu tenho um objetivo. Eu quero ir de 100 a 200 mil. Então, cabe ao meu vendedor entender. Beleza, cara, você está em 100, você está em 200 mil. Quais são os seus planos para você chegar lá? Que é o segundo sopa de letrinha aí, que é o planejamento. E aí, baseado nesse planejamento, a gente vai entender tudo. Por exemplo, hoje eu quero passar de 10 mil para 20 mil reais de faturamento mês. Beleza, o que você está fazendo para chegar lá? Eu estou fazendo Google Ads, eu estou fazendo outdoor, eu estou fazendo TV, eu estou chamando um artista famoso da Globo para falar no meu Instagram, qualquer coisa. E aí, pacientemente, a gente vai fazendo uma pergunta por uma. Por exemplo, cara, beleza, da onde você tirou que você tem que fazer parceria com o Global no Instagram? Por que você está fazendo isso? Você está satisfeito em fazer isso? A gente faz isso porque a gente tem que entender os principais desafios desse cara. Porque se ele tivesse super tranquilo de chegar no ponto X até o objetivo dele sozinho, ele vai estar conversando com você. Então, problemas ele tem. Ele tem desafios para chegar nesse objetivo. Então, cabe ao nosso consultor, vocês consultores e vendedores, ou BDRs, ou o que for, entender os principais desafios desse cara. Mas aí, quando eu falo entender, gente, não é tipo assim, hoje eu pago 50 mil reais em Google AdWords. Aí o vendedor passa para a próxima pergunta. Não é assim. Por que você paga 50 mil? Por que você não paga 40? Por que você não paga 30? Por que você não paga 100? Desses 50 mil, quanto de retorno você tem? Você está feliz com esse retorno?
que a partir disso a gente vai entender toda a estrutura do processo e realmente vai entender qual que é o ponto da dor que a gente vai conseguir vender para esse cara. Então, beleza. Entendemos onde eu estou, onde eu quero chegar, como que eu faço para chegar lá, e em quanto tempo você tem para chegar lá. Porque o cara pode falar assim, eu quero ser a maior empresa de consultoria do mundo em 1 ano. Você vai chegar para ele e falar assim, amigo, não tem como. Vamos alinhar essa expectativa aqui para que não haja nenhuma quebra de confiança. Então, a gente alinha aqui na ROC 12 meses ou 24, depende muito, porque nossos contratos são de 12 a 24. Então, vocês podem alinhar mais ou menos o contrato de vocês. Então, a gente entendeu onde estou, quero chegar, o que eu faço para chegar em 12 meses. Esse objetivo é muito importante que ele seja smart. Ou seja, tem que ser um número, tem que ser mensurável, tem que ser realista, porque se você fala que você quer ser a maior do mundo, como que você vai mensurar e provar para o cliente, depois que você faz a venda, que ele é a maior do mundo? Ele pode ser 1 bilhão de tráfego, ele pode não se considerar necessariamente a maior do mundo, concordam? Então, esse objetivo ele tem que ser numérico, ele tem que ser mensurável, ele tem que ser real também, que não pode ser uma coisa exorbitante que ele não vai conseguir chegar. Feito isso, a gente vai entender os principais drivers de mudança hoje do cara. Por quê? As pessoas hoje elas são motivadas por 2 coisas da mudança: consequência negativa e implicação positiva. Como assim, Jade? O que acontece com esse cara se ele chega nesse objetivo? Por exemplo, se eu chegar no meu objetivo, eu vou abrir 3 filiais. Opa, então esse driver, ele pode ser uma coisa que motiva ele a mudar. Porque a gente é naturalmente tendencioso a manter no nosso status do conhecido, do status quo, porque é confortável, eu tenho controle. Para eu mudar para o meu estado de desconhecido, eu preciso de confiança, eu preciso de um empurrão, preciso de alguma coisa que me mova. Então, uma implicação positiva é, puxa, eu conheço o status que é o próximo, que vou ter 3 filiais novas, super legal. Ou, às vezes pode ser negativa, a maior parte é negativa, tá, gente? Vou dar essa dica. O que acontece se você não chegar nesse objetivo? Se você não conseguir vender 20 mil reais no mês, o que vai acontecer com você? Nossa, eu vou despedir gente, eu não posso despedir gente, porque eu abri minha empresa, eu não posso despedir. Então, você só vai entendendo ali o que pode motivar ele na verdade, é o famoso, deixa eu te dar esse empurrãozinho baseado ou nessa consequência negativa ou nessa implicação positiva. E aí, a gente começa a entender tudo que o cliente tem. A gente entendeu a estrutura, os objetivos dele, os principais desafios, o planejamento. E aí a gente já sabe exatamente como que a gente vai resolver o problema dele, que é a etapa que a gente chama aqui de educação, que a gente vai educar como que marketing de conteúdo ou como a solução de vocês vai resolver o problema desse cliente. Por exemplo, se eu descobrir que o problema do meu cliente é geração de lead e ele está com custo de aquisição alto, eu vou explicar para ele como que marketing de conteúdo resolve isso. Ou como que a Rock Content vai ser o melhor parceiro para ele. E feito isso, ele vai entender que a minha solução é o que ele precisa e que a minha empresa, principalmente, é o que ele precisa também. E depois que a gente faz essa educação, a gente tem o último step do diagnóstico que a gente chama de fechamento de portas. O que é isso? Eu quero que vocês imaginem um ratinho no meio de um labirinto. Sabe quando você vai colocando umas portinhas e fechando ele todo para ele não poder sair? É a mesma coisa. São pequenos compromissos que a gente vai tendo sobre a call para que nada dê errado, para que não surja um monte de objeção depois no final. Quais são eles? São 5, tá? O primeiro deles é o interesse. Esse cara, ele acredita na sua solução? Ele acha que a sua solução é a melhor coisa para o negócio dele? É a que resolve o problema dele? Por exemplo, cara, você acha que marketing de conteúdo resolve o seu problema? O cara pode falar sim ou não. Isso é uma boa fechamento de portas? Não. É uma pergunta fechada. Ele responde sim ou não. Você tem que perguntar, cara, como que você vê que a minha solução resolve o seu problema? E aí, o cara vai falar como que você acha que você resolve o problema dele. E aí você vai ser um termômetrozinho de falar, será que eu eduquei ele bem? Porque ele fala assim, eu acho que marketing de conteúdo vai me ajudar, porque eu preciso gerar conteúdo rápido e ter resultado rápido. Puxa, então eu não eduquei o cara bem. Eu tenho que voltar à educação e mostrar para ele que marketing de conteúdo é a longo prazo e tudo mais. Então a gente tem um alinhamento de expectativas muito grande nisso aí também. A segunda porta é a credibilidade, que fala muito sobre a empresa em si. Será que aquele cliente, ele te considera como parceiro central dessa tomada de decisão de contratação de serviço? Será que ele não vai contratar com um concorrente? Não sei, você vai perguntar para ele. Cara, você vê
por exemplo, a Rock Content fazendo sentido dentro da sua empresa hoje? Sim. Por quê? Novamente, tem que fazer pergunta aberta. Por que você vê que a Rock Content te ajuda? Em que parte que eu te falei que você acha que vai complementar melhor no seu problema? Fazendo perguntas abertas. E aí o cara vai falar de novo, por que ele quer Rock Content? Não é você chegando pro cara e falando assim, cara, você precisa de mim por isso, por isso, por isso, por isso. É o cara chegando para você e falando, cara, eu preciso de você por isso, por isso, por isso. Ele vai conseguir internalizar muito mais. Vai conseguir ficar com uma visão muito mais fácil. Beleza, a gente já tem 2 portas fechadas. A urgência, ela é fechada ao longo da call, tá? Lembra que na conexão eu falei que tinha que ser para agora? A gente faz perguntas do tipo, cara, por que você está conversando comigo agora? Por que você não conversou comigo 2 meses atrás? Ou por que você não está conversando comigo 2 meses da frente? Por que você quer agora? Você tem esse valor agora? Tudo agora? É para agora? Tem que ser para agora, porque se a gente não fechar essa porta, aí você vai lá, apresenta a proposta, o cara fala, gostei, mas daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses, e você não fechou essa porta de urgência, você perdeu 1 hora do seu dia apresentando a proposta, mais 1 hora montando o deck para uma cara que não ia comprar desde o início. Então, você tem que fechar essa porta de urgência. E só faltam 2, que é autoridade e budget. O que é isso? Autoridade é basicamente onde você mapeia todo o processo de decisão daquela empresa. Será que todas as pessoas que assinam e compram um serviço estão dentro daquela reunião? Tem que estar. Porque, gente, vocês já viram aquele brincadeira de telefone sem fio, que você fala um negócio, a pessoa fala com outro, a pessoa fala com outro? Nunca a última pessoa é a que sabe perfeitamente a frase. É a mesma coisa. Vocês acham que vocês apresentarem 1 hora de um negócio, o cara vai conseguir passar exatamente o que você falou, o valor que você quer? Muito pouco provável. Então, é muito interessante que todas as pessoas que participem da tomada de decisão estejam presentes na call. E, por fim, o budget, que é o dinheiro. Onde todo mundo está pensando, nossa, mas ela está falando por 1 hora e não falou nada de dinheiro. A gente tem também uma metodologia para pegar. A gente fala mais ou menos assim, ó. Cara, entendi, eu acho que a gente convergiu muito bem aqui. Você já falou comigo que a solução que eu ofereço é o que você precisa. A Rock Content, você já decidiu pela gente, você quer resolver agora, é você que decide. Então, vamos lá. De acordo com a minha experiência, que a gente coloca a experiência da gente, né? Claro, eu conversando com um consultor, para resolver o seu problema, aí cito o problema, por exemplo, geração de leads, é algo em torno de 5 a 10 mil reais. Calado, fala nada. Porque o que acontece com a maior parte do erro disso? É de 5 a 10 mil reais, mas por isso. Não, não precisa falar por isso. É isso. Você é o especialista, você é o médico. Você está falando o que resolve o problema dele. É de 5 a 10 mil. Calou. Aí o cara vai falar. Tá, por exemplo. Tá o quê? Tá bom, quer dizer que você tem esse valor disponível para investimento agora? Por quê? Se eu chegar e falar assim, cara, vale a pena eu te apresentar uma proposta de 5 a 10 mil reais? Sempre vai valer a pena. Por exemplo, vale a pena eu ir para ali na concessionária em Belo Horizonte dar um rolê numa Ferrari? Vale. Eu vou adorar. Mas eu tenho dinheiro para pagar isso? Não necessariamente. Então, é muito importante fechar essa porta de perguntar se aquele cara possui aquele investimento disponível agora. Porque se ele não tiver agora, para que você vai gastar seu tempo apresentando para esse cara? Não faz sentido nenhum. Então, eu te pergunto, você tem esse valor agora? Tenho. Ok. Vocês concordam comigo que o cara já falou que precisa da sua solução, que você é a empresa que ele quer agora, ele é o tomador de decisão e ele tem o dinheiro? É só apresentar a proposta mesmo. É claro, gente, que isso funciona nos melhores dos mundos, tá? Não é sempre que funciona. Mas, se vocês fizerem isso, eu garanto que o número de objeções que vocês vão ouvir no final vai ser muito menor. E, por fim, a gente tem a nossa última fase do processo comercial, que a gente chama de Digital Business Strategy, nada mais é que a apresentação da proposta, onde a gente vai sentar com o nosso time aqui dentro, construir a proposta melhor para o cliente e vai apresentar como que funciona os nossos processos internos, como que funciona o nosso software. E no final da call, a gente vai fazer a prescrição, mostrar para ele, falar assim, cara, aqui é o que você precisa. Mas não é tipo assim, uma coisa pouco personalizada. Não, gente. Aqui está a sua prescrição. Eu coloquei que você precisa disso aqui
Por isso. Você me disse que você tem um problema de braço que não consegue produzir conteúdo. É por isso que eu coloquei para você SEO on-page. Por quê? Você não vai ter tempo para fazer isso. Então, toma aqui. E a gente vai explicando um por um, o porquê daquilo. Sempre você me disse isso, você precisa disso por isso. Sempre conectando a dor e ao problema. E aí, no final das contas, a gente está simplesmente falando assim, cara, você me disse que está doente, tá aqui, ó, eu resolvo assim. Depois disso, a gente, obviamente, tendo todas as pessoas dentro do comercial ali e tudo mais, o cara, ele já passa o CNPJ para a gente e a gente já dá entrada aqui dentro da Rock Content. Eu tenho uma pergunta aqui da D Dantas, do D Dantas, em qual momento em que você deve desistir do lead e depois o que acontece com ele? E depois uma outra de estruturar a comissão de time de venda. Vamos lá. Desistir da lead. Vamos lá. É complexo você falar isso. A gente tem aqui uns filtros no nosso HubSpot que a gente tenta nutrir ela o máximo possível. A gente tem um fluxo, que são 4 ligações e 4 e-mails. Uma ligação, um e-mail, uma ligação, um e-mail. E aí são 8 contatos. Se a gente consegue 8 contatos, a gente marca aquela lead como unreachable, ou seja, a gente não conseguiu falar com ela, e daqui a 3 meses a gente tenta falar com ela de novo. Mas vamos supor que é uma lead que a gente conseguiu falar. Porque acontece, né? Às vezes, nem sempre o que a gente marca é good fit ou bom para rock. Então, vamos supor que o cara chega e fala assim, olha, Jade, eu gostei demais, só que eu preciso de resultado agora e é isso aí. Ele não é bom, good fit pra gente, ele é bad fit. Então, a gente meio que desiste dele porque o melhor para ele não é rock content. A gente meio que fala assim, cara, entendi, realmente você precisa de resultado a curto prazo, faz isso, isso e isso. Então, a gente realoca a ajuda para outra coisa. Se não for rock content, a gente ajuda ele de alguma forma, porque a gente quer ajudar ele no final das contas. E não faz sentido eu falar com ele que a rock content ajuda e não ajuda, e depois 6 meses o cliente turna. Então, a gente sempre tenta educar ele. Mas se é alguma cliente, uma lead que a gente nunca mexeu, a gente deixa ela, faz os 8 contatos, e se não, a gente marca como unreachable, não conseguiu contato, para depois que os IQs, o pré-vendas, esgotarem o número de leads novas, eles vão dentro dessas leads. Uma boa pergunta. Uma outra pergunta foi como posso estruturar as comissões de um time de vendas? Olha, eu posso te falar o que acontece aqui na Rock Content, tá? A gente tem um salário fixo para os nossos vendedores e a gente tem uma progressão de carreira muito bem definida, muito bem clara. Ele começa ganhando 30% de comissão e depois de 6 meses ele pode ganhar 50% de comissão, depois 70%, 100% e 125%. Ou seja, ele precisa de mais ou menos 2 anos e meio para atingir o máximo aí do hit de comissão. Mas a gente também linka outras coisas nisso, porque senão é muito fácil. O cara vende pra caramba, ele tem comissão. Não. Para o cara ser promovido, ele precisa ter esse período de 6 meses, mais uma base ativa dentro da Rock Content, mais 130% da meta dele e mais um número de churn, que é clientes que cancelaram, baixo. Então, a gente linka tudo isso e faz as promoções todas baseadas em foco na empresa, na Rock, não só em vendas especificamente. E só para finalizar, depois que a gente faz essa reunião comercial, a gente consegue o sim para começar, aí a gente só vai alinhar alguns próximos passos, aí a gente tem um form que é dentro da nossa plataforma, onde a gente coloca todas as nossas informações do tipo nome do cliente, conteúdo que ele quer escrever, por que esse cliente comprou o plano, por que ele quer marca de conteúdo, porque é muito mais claro e muito mais transparente para o nosso time interno aqui, porque o cara não estava conversando com o cliente, então, através desse form, a gente consegue passar todas as informações que a gente conseguiu pegar, tanto no diagnóstico quanto na apresentação da proposta. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Perfeito. Eu tentei falar um pouquinho aqui como que a gente faz de metodologia da Rock, um pouquinho de site sales. É um assunto bem complexo, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês. E qualquer coisa que vocês precisarem, meu LinkedIn é Jade Miranda, vocês podem me chamar lá que a gente conversa um pouco mais, beleza? Obrigado.